Bom, gente, vamos lá. Nosso assunto hoje da eletiva é roteiro, né? A gente já viu várias coisas aí durante a nossa trajetória, mas hoje cai no nosso programa, a gente deveria começar a ver o que é o roteiro, como é que funciona e tudo mais. Então, vocês já estão vendo minha tela? Alguém? Acredito que sim, né? Ninguém respondeu nada. Sim, Tá bom, vamos lá. Gente, bom, para provocação inicial, vamos começar com uma frase que Benjamin Franklin, aquele cara lá da eletricidade, do Pipa, falou que é bem interessante, tem tudo a ver com com a nossa matéria de hoje, né? Que é o seguinte: se você falha em planejar, você está planejando falhar, né? Então, o roteiro tem um pouco a ver com isso. Por quê? Porque o que é o planejamento, né? No planejamento, ele possibilita a gente perceber a realidade, avaliar caminhos, construir um referencial de futuro, avaliar custos e prever contratempos e dificuldades, cogitar alternativas. E na produção audiovisual, o planejamento, ele é muito importante, porque ele impacta muito a questão do que você está fazendo, de uma forma que você pode é, ou perder tudo, ou realmente inviabilizar, porque você pensa numa coisa muito grande e você não tem orçamento para fazer aquilo, né? Então, pensar no roteiro, que é uma das partes do planejamento, é muito importante. É, não fazer isso é uma falha muito grave, né? Então, o que acontece? É, o que é roteiro? Assim, para a gente entender de forma mais grossa, né? É a forma escrita de qualquer tipo de espetáculo ou produto audiovisual. Bom, para facilitar, a gente que está tendo aula de tecnologia, não sei se o professor de vocês já falou, mas sobre o algoritmo, que é a questão de como pensar, pensamento computacional, né? Pensar uma coisa atrás da outra. Mas para quem não teve, pensa na receita de um bolo, né? Então você pensar o passo a passo, você está pensando uma forma de algoritmo, que é você pensar isso, né? E quando você pensa isso no roteiro, você está pensando isso numa produção audiovisual. Pensa o seguinte, que ele é um documento e um guia que vai funcionar para várias coisas. Você se fala, mas isso funciona só para filme ou para seriado, alguma coisa do tipo? Na verdade, não. Ele funciona, por exemplo, se você fazer um DVD de show, por exemplo, o arranjo da música vai acabar funcionando como um roteiro para você. Você vai saber o que entra, o que sai, o que está acontecendo em cada momento, né? Então, é, quando a gente fala de DVDs musicais, que foi que eu tive muita experiência de trabalhar, você fala muito disso, de você pensar nessa coisa do que está acontecendo passo a passo. Se for um espetáculo de dança, você pensa na coreografia, né? O que acontece, o que entra, o que sai, e por aí vai. Mas ele é o documento que dá a linha do tempo disso tudo que a gente está falando, né? E aí, como fazer? Vamos ver hoje um pouco um passo a passo de como a gente faria um roteiro, né? Como é o passo a passo de se fazer um roteiro, né? A primeira coisa é pegar uma ideia e tirar do papel. E essa ideia, assim, a ideia de filme, até comerciais, etc., ela pode surgir da onde? Pode surgir de vários lugares. Pode ser um sonho que você teve, pode ser um livro que você leu, uma fotografia que o diretor viu, se apaixonou, é, um acontecimento que pode gerar um documentário, por exemplo. Então, assim, é, mais do que uma ideia, você precisa transformar ela numa história, né? E uma história com personagem, e um conflito, né? Uma intriga que põe isso em movimento. Bom, também é importante você ter claro para quem você está escrevendo, né? Por exemplo, qual é o público que você quer atingir? Porque quando você escreve um documentário, você está pensando em alguém que está esperando ver aquilo. Quando você está fazendo um DVD musical, você tem que pensar que tem gente que vai ver aquilo e o que ele quer ver, né?
Então, por exemplo, vou dar um exemplo musical. Se é uma orquestra, quem gosta de orquestra vai querer ver os instrumentos solistas na ordem certa que está acontecendo. Agora, se for um show de música sertaneja, que o pessoal gosta muito do cantor ou da cantora, na verdade ele está interessado em ver a cantora. Então, muda a forma de você pensar o seu roteiro, dependendo para quem você quer levar essa ideia, né? Então, isso aí é bem importante da gente considerar. Bom, segundo passo é desenvolver a história. Depois, como são vários passos e a ideia é um passo a passo, eu vou gerar o PDF desses slides aqui e vou disponibilizar para vocês lá no nosso grupo do WhatsApp da eletiva, para vocês terem isso daí e dar uma revisada, porque a ideia é que a gente transforme isso em produto, né, lá no final, na nossa culminância. Mas vamos lá, segundo passo, desenvolva a história. Além de uma ideia, você precisa pesquisar muito. E isso aqui é um lance legal. Quando a gente pensa em histórias, às vezes a gente fica muito naquela coisa da criatividade, e é difícil, e eu não sou tão criativo, e o que pode acontecer, e por aí vai, né? A gente tem essa coisa. Mas um professor meu falava uma frase que é muito interessante, que eu acho que vale muito a pena a gente pensar nela, né? Ele dizia que a criatividade é a arte de você esconder bem as suas fontes. Então, assim, você é criativo e a sua criatividade aumenta à medida que você pesquisa muito sobre aquilo, né? Então, para falar sobre o roteiro, por exemplo, eu pesquisei, além de ter a minha experiência, eu pesquisei em muitas fontes para poder juntar e compilar um material. Então, assim, esse estudo que você faz de pensar, de ver a mesma coisa por vários aspectos, vai te excitando a criatividade de uma forma que você fala com mais propriedade, né? Então, é bem legal essa frase e é importante. Então, muitas vezes uma ideia simples, também ainda falando da história, né? Aquelas que a gente não se perde na hora de contar, que você já tem na cabeça, acaba rendendo grandes histórias. Outra forma é você pensar num recorte. Pensa numa coisa que é cotidiana e você pensar naquilo que é corriqueiro e fazer um recorte diferente, abordando de uma outra forma, também pode render uma boa história, um filme, né? Tem gente que faz isso muito bem. Aí, voltando até aquela ideia de pesquisa para você poder se apropriar do que do que você quer falar, né? Do que você quer fazer, é muito legal você pensar, poxa, o que já foi feito parecido? Seja filme, seja documentário, seja série, seja show. Então, assim, uma coisa que as pessoas não percebem, mas a gente pesquisa muito. Então, por exemplo, quando eu fazia mais DVDs de shows, principalmente no começo, eu assistia muitos shows para ver qual era o tipo de enquadramento que faziam nos instrumentos, para tentar encontrar qual o local que eles colocavam a câmera. Então, pesquisar é fundamental nessa hora de você pensar nesse planejamento da produção. O que você pode, do que você viu, né? O que você pode mudar, o que você pode acrescentar dentro daquilo lá? É, qual abordagem ou linguagem você pretende usar? Vai ser documentário? Vai ser uma comédia, um drama? O que você vai fazer? Isso é muito importante a gente pensar, né? Porque, imagina, deixar para pensar isso só na edição, depois que você gravou, não tem sentido. Ou durante a gravação você vai pensar, vou resolver fazer uma comédia. Não, comecei pensando em fazer um drama, mas virou uma comédia. É uma coisa que geralmente acaba te rendendo mais trabalho, faz você trabalhar mais e não chega no objetivo que você quer, né? O próximo ponto bem importante que tem em todo lugar é você definir o conflito, definir a intriga que vai ter naquele seu projeto, né? E aí vale, porque tem esse roteirista, é um cara americano famoso, escreveu esse livro History. Ele tem uma frase bem interessante dele, né? Em uma história, nada se move para frente se não for através de um conflito. Aliás, esse livro fica como dica para quem quiser pesquisar, se você achar, procurar em algum lugar. Ele é um livro bem legal que fala sobre roteiros
e é estudado nas escolas de cinema por aí, ele é bem bacana. Mas na vida, assim, para a gente pensar, né? Na vida, e é uma coisa que a gente vê às vezes na aula de filosofia, eu falo bastante, que as afirmações elas nos deixam parados, né? Trazer informação geralmente colocou a afirmação e acabou. Agora a pergunta faz você pensar e põe você em movimento. Quando a gente está falando de roteiro, a gente tem que pensar na nossa vida, né? Que a gente tem conflito diário para resolver sempre. Uns são os mais simples, tipo, o que que eu vou comer no almoço depois que eu acabar a aula? Ou na janta, né? Quem já almoçou. Outros mais difíceis. Puxa, com quem eu vou casar? Se eu vou mudar? Que faculdade eu vou fazer? Como eu resolvo isso? E o que que acontece? Numa história, a personagem precisa tomar decisões, né? Quando você pensa em bolar uma história, ela tem que pensar em decisões o tempo todo, assim como na vida. E existem obstáculos. A dramaturgia clássica, essa que a gente está abordando de forma superficial, mas como ela funciona? Ela funciona explorando esses obstáculos que a personagem tem para resolver os conflitos dela, né? E aí disso vai saindo os acontecimentos, as cenas e tudo mais. Um exercício que eu acho que é bem legal vocês fazerem aí, e depois na segunda aula, lá mais para frente, a gente vai falar de exercício para essa semana para quem quiser fazer e participar, mas um que já você pode ir pensando é você pensar num filme ou num episódio de uma série que você lembra aí, que te marcou, que você gosta, e pensar o seguinte: qual é o principal conflito que tem naquela série? Por exemplo, eu gosto muito do filme O Gladiador, eu acho um filme super legal, muito bacana. Qual o conflito? Poxa, o cara é, é, foi enganado, né? Ele tinha sido chamado, era o homem de confiança do rei. O rei queria que ele assumisse o reinado no lugar do filho. O filho matou o próprio pai, transformou ele em escravo, e aí o conflito para o cara voltar e se vingar e conseguir fazer justiça porque o cara era um tirano, tá? Então, assim, é o conflito principal do filme. Você tem essa. Como é que o cara vai voltar e conseguir mudar aquela situação de tirar o tirano do lugar que ele está? Então, assim, uma coisa é legal você pensar sempre qual é o conflito que motiva tudo isso daí, tá? Uma coisa também que é muito importante quando você está pensando na história é você pensar na construção do personagem, né? Das personagens que você tem lá. Então, e isso acontece antes da gente escrever o enredo. Antes da gente escrever a história, você tem que pensar, poxa, quais são os personagens que vão ter lá naquele dia que vai acontecer, né? Então, um outro roteirista bacana, ele tem uma frase que eu deixei aqui que é bem legal. Personagem é ação. E não existe personagem sem história, nem história sem personagem. Você vê a importância que isso tem. E aí, quando você pensa em personagem, você tem que pensar, quem é esse cara? Quem é o personagem? O que é o que mais gosta? Quantos anos ele vai ter? Como foi a sua infância? Quem são seus pais? Quais são os seus valores? Porque geralmente com essa questão de valores é muito interessante, porque o que o cara dá valor e é a partir daí que você consegue criar o conflito na história para poder fazer, né? Então, isso é bem bacana da gente pensar. Outra coisa que vale a pena vocês anotarem e dar uma pesquisada é essa coisa da curva dramática clássica, né? Existe até um termo que o pessoal usa dentro das faculdades de rádio e TV e tal, que foi criado até baseado no filme é, o Star Wars, que é a questão da jornada do herói. Então, assim, você tem um início, você contextualiza as pessoas ali do que está acontecendo, aí tem uma complicação, um clímax e depois é, uma conclusão, né? A gente vê isso de forma mais, mais esmiuçada, né? Ó, por meio de uma trama, uma personagem corrige ou não uma falha, supera ou não um trauma. A curva dramática é responsável por deixar a gente ansioso quando a gente está assistindo um filme, um seriado, é aquilo que te prende e aquilo que te faz assim, poxa, eu não vou sair, quero saber o que aconteceu, é justamente você pôr na sua história
essa curva que existe da dramaturgia, né? De você criar essa jornada do herói que rola. Na curva dramática clássica, a história começa com um ponto de partida que mostra um recorte escolhido para apresentar ao espectador a situação, o estado inicial de repouso. Ou seja, lá no começo, no início da curva, você vai apresentar quem são as pessoas, como é o cotidiano da vida delas, é o que está na área confortável, né, da sua história. Depois, por algum motivo, rola uma quebra de valor, uma ruptura, alguma coisa que cria a tensão, que cria a complicação que vai elevar a atenção de quem está assistindo e gerar curiosidade, né? Isso que é importante a gente pensar, porque geralmente as pessoas, quando não têm muito esse embasamento do que está dos princípios de como escrever um roteiro ou de como escrever uma história, acaba não pensando nisso. Aí às vezes fica aquela coisa chata. E detalhe, gente, isso não é só para um roteiro. Se você pensar, vocês têm bastante gente que é do terceiro. Se você pensar nas redações que vocês vão ter que fazer para Enem, para vestibular, é muito legal você pensar em trabalhar o seu texto dessa forma também, porque geralmente é um texto argumentativo dissertativo, que tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas você pode pensar nessa curva, na jornada do herói, para a sua redação também, pensando em gerar um conflito durante ali, o começo do desenvolvimento, para poder gerar uma atração da pessoa que está lendo para olhar o que você escreveu, né? É bem interessante. E depois, o que acontece? Quando chegou no clímax, lá aparece o grande problema, chega no seu ponto máximo, aí resolve e aí volta para um novo estágio inicial, mas não mais igual, porque ou o personagem foi mudado, ou a situação mudou. Então, assim, volta de novo uma situação de resolve, mas geralmente, principalmente quando a gente fala lá da jornada do herói, ele não é mais o mesmo. Ele estava numa situação de conforto, gerou uma tensão, um conflito. A gente trabalha os argumentos dentro desse... Lembra que eu falei dos obstáculos para ele conseguir resolver esse dilema? É o que faz você se entrelaçar com a trama, né? E chega num ponto auge e aí resolve, mas quando resolveu, já não é mais a mesma coisa. Bom, pensou na história? Pensou nos personagens? Pensou qual é a trama, qual é o conflito? Você tem que pensar no argumento. E argumento é um documento. Geralmente é a história que ele fala, né? Com a história e com o conflito na cabeça, você começa a escrever o argumento, que é o quê? Um documento que você faz antes um outro processo que o pessoal chama de escaleta, né? Então, imagina que você já está trabalhando. Se você pensar, você está trabalhando ali no seu dia a dia, fazendo coisas, você já pensou em um monte de coisa que... Opa, peraí, subiu aqui. Você já está trabalhando em um monte de coisa dessa sua produção que gera um trabalho para você, né? Então, já pensou na história, já pensou no conflito. Então, o argumento é um texto corrido de forma simples da sua história. E por que a gente faz isso? Você escreve ele em forma de prosa, né, com alguns diálogos, tal. Um detalhe, esses diálogos sempre no tempo presente. Então, assim, você nunca fala fulano de tal disse tal coisa, ou o personagem tal vai dizer tal. Não, você sempre coloca como se estivesse acontecendo naquele momento, né? Então, sempre no tempo presente, você coloca o personagem tal diz tal coisa. Então, porque ajuda a gente entrar dentro desse movimento do que está acontecendo, né? No argumento, também é um momento de você apresentar todos os personagens que são importantes ali para o seu enredo. Esse argumento, esse texto, ele não pode ser muito grande. Ele tem que ser uma síntese da história que apresente tudo, que a pessoa fique claro para ela entender, mas ele não pode ser muito grande, por quê? Porque é com ela que o pessoal sai atrás de patrocínio, sai atrás de um produtor. Se você fizer uma coisa muito grande, um livro muito gigante,
com certeza o cara que recebe um monte de coisa lá, ele não vai ver porque é muito, muito grande. Então ele tem que ser uma síntese que apresente bem essa ideia, né? E para fazer isso, não dá para você fazer de qualquer jeito e deixar dúvida, né? Você tem que deixar isso claro. Então, assim, algumas técnicas que o pessoal faz. Ler em voz alta, dá para outras pessoas para ler e falar o que entendeu da história, porque imagina que você vai passar para alguém e ela tem que compreender. Então, fazer esses testes de ir lá, entrar, mandar para a pessoa, pedir para ler, pedir uma volta, pessoas que você confia, né? É muito interessante porque você vai refinando a sua escrita e refinando a sua ideia, né? Porque pode ser uma ideia de uma forma e conforme você vai ver a resposta das pessoas, isso vai mudando. Se você achar que precisa, reescreva ele até ficar atraente e ficar claro para a pessoa que está lendo entender ele bem. Bom, feito, ó, a gente passou por vários processos, né? Por isso que eu falei que é importante, depois eu vou deixar o PPT com vocês. Porque a gente foi lá, pensou na ideia, pensou no conflito, pensou na curva da trama, a gente pensou, escreveu o argumento. Aí vem um momento que normalmente os roteiristas chamam de escaleta e eles dizem, inclusive, que é fundamental você fazer para poder escrever um bom roteiro, né? E o que é isso daí? Depois que você organizar a ideia da história no argumento, é hora de começar a estruturar como vai ser o roteiro. E a escaleta funciona como uma ideia de esqueleto, porque você vai colocar as cenas em ordem e mudar se precisar. Então, o que você pensa nessa escaleta? O que é essa escaleta? É uma forma de você pensar cena a cena, pensando na ordem, né, o que vem depois. Então, você vai pensar na situação e na ação que está acontecendo. Pensa na sua história e pensa qual seria a sequência de acontecimentos, né? Não é nesse momento ainda que a gente pensa nos diálogos, mas é um momento que você pensa nas ações que estão acontecendo. Então, bem, nem precisa falar que é importante você pensar. Uma coisa que o pessoal faz é trabalhar com fichas, né, ou cartelas, porque você escreve cena a cena, você vai pensando cena a cena, e você pode trocar de ordem. Não, acho que talvez isso daqui seja melhor acontecer antes, depois daquilo, vai deixar mais claro. E isso é importante por quê? Porque dita o ritmo da sua história, né? Aquela curva da dramaturgia acaba acontecendo porque você colocou as coisas numa ordem que é interessante e tá com ela solta ajuda você trocar de lugar, né? Você vê até a imagem que eu coloquei, o cara colocou vários post-its lá com a descrição da cena e você pode mudar. Uma coisa que eles fazem quando é uma história grande, que tem é, vários conflitos, é você usar cores diferentes do post-its para poder ver onde está acontecendo cada trama para você saber. Inclusive, gente, já vale uma revisão para vocês sobre a questão do gênero literário conto versus o romance, que até foi uma matéria do segundo ano, eu não sei se tem alguém aqui do segundo ano que rolou, mas a grande diferença entre o conto e o romance é o quê? Porque no conto você tem poucos personagens, você tem um lugar só e você tem um conflito só acontecendo. Então, a história do uma história pequena, né, com uma fábula, você tem um lugar só acontecendo, e tal. Agora, quando você pega uma história que é grande, que tem muitos personagens, que tem vários conflitos acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo, é o que a gente chama de romance. Então, assim, quando a gente está pensando nessa coisa da escaleta, é legal porque você pode pensar em distribuir o conflito para ficar equilibrado dentro, né? Bom, feita a escaleta, chegou a hora de escrever o roteiro mesmo para valer. E o que a gente já tem, né? A gente já tem a trama, a gente já tem o argumento, a gente conhece ou deveria conhecer bem as personagens que a gente trabalhou ali para criar é, é, a história tal,
tudo que a gente falou até agora, a gente já pensou no esqueleto, qual vai ser a ordem. No roteiro, é um momento que a gente vai gastar fazendo o quê? Pensando nos diálogos. Então, assim, o roteiro, a grande ênfase dele é pensar essa coisa das ações, que você já começou a estruturar, mas pensar bastante em o que cada um vai falar, se vai vir uma voz de narrador de fora, o que vai acontecer. Então, assim, uma das coisas que é normal os roteiristas usarem para escrever o roteiro é um padrão antigo até, que é usar a fonte Courier, que é aquela que parece de máquina de escrever antiga, né, com tamanho 12. Por que eles usam isso? Por causa da estimativa, porque geralmente uma folha de roteiro, de escrita, acaba dando mais ou menos 1 minuto de gravação, de cena, né? Então, assim, é uma forma de estimar qual tamanho vai ficar o seu produto audiovisual depois, né? O que ele precisa ter, e assim, existem vários padrões de roteiro, mas o que é mais usado, o que ele tem? Quais são os elementos que ele tem? Cabeçalho. O cabeçalho, o que ele mostra? Sempre ele mostra uma nova cena. Então ele mostra, começou uma nova cena, você tem um cabeçalho, ele introduz a cena, ele fala qual é o lugar, qual é o espaço. A gente já vai ver um modelo disso para vocês entenderem melhor. Mas ele geralmente é feito com letra maiúscula, e ele diz onde e quando a cena acontece. Cabeçalho. Depois a gente tem a ação, que é o que acontece na cena. A gente tem os diálogos, principalmente. E a gente tem a transição, o que está acontecendo, como a ligação dessa cena para o próximo. Aqui tem muita coisa que acontece, que a gente tem que tomar cuidado, e que é onde geralmente acontece alguns erros de continuidade. Porque ou o roteirista ou o diretor, ou por algum problema, deu bobeira na ligação da transição dessa cena para a próxima. A gente tem que ficar bem esperto com isso, porque erro de continuidade tem até canais do YouTube que se dedicam só a mostrar erros de continuidade de curtas ou séries ou filmes. Então, aqui é o problema que geralmente onde isso acontece. E aqui eu trouxe para vocês o quê? A ideia de como que é um roteiro na prática, né? Isso aqui é uma cena do filme Cidade de Deus. Então, para vocês olharem aqui, vamos ver item por item. Quando você olha ali, ó, o cabeçalho, você vê que o que está acontecendo? Você tem ali, ó, numerado, né? A sexta cena. Então, ele diz que é num lugar externo, aonde? Nas ruas do conjunto e está de dia. Olha, ele especifica várias coisas no cabeçalho para a gente saber. Depois, o que ele faz? Ele dá uma descrição da ação. Então você vê, ó, os 3 personagens, né, Cabeleira, Alicate e Marreco, correm perseguidos de perto por um policial que dá tiros para o alto, eles riem e também atiram para o alto. Então, ou seja, você consegue visualizar o que está acontecendo na ação, né? O próximo passo que você vai falar é o diálogo, lembra? Então ele fala, quem é o personagem que vai falar? O nome do personagem deve estar sempre em cima da sua fala do diálogo, e na primeira vez que você coloca a primeira fala dele, geralmente você faz uma descrição das características do personagem, que não é o caso aqui, mas você vê, o Buscapé está falando isso daqui. Depois vocês vão ver, a gente vai ver, mas o Buscapé não é um dos 3, mas ele fala ali, ele tem a fala que fica também, ó, até a questão de estar com um tab para frente, né, tem a ver, porque ali é onde está a fala que ele vai dizer, né, que é isso, que é a parte do diálogo. Então você tem a descrição do personagem e você tem a fala exatamente dele. Agora, tome cuidado, porque tem esse outro ponto que eles colocam. Se é um personagem que está aparecendo na tela, só põe o nome do personagem. Mas se ele coloca VO, quer dizer, um termo, né? Voice over, ou seja, é a voz que vem do narrador. É alguém de fora que está narrando e ele fala alguma coisa e aparece. No Tropa de Elite aparece isso bastante e tudo mais.
Mas também tem o OS, que é, na verdade, o off-screen, é fora da cena. Ou seja, é um outro personagem que está fora da cena falando e você ouve a voz dele acontecendo ali, de repente, num diálogo, ou ele falou com a pessoa e está mostrando a pessoa que está ouvindo. Então, assim, é importante para dizer isso daí. E a questão da continuação, ó, veja que interessante. Eles estão correndo, tal, explica que a parte, depois que você tem o diálogo, você tem ele falando ali que os bandidos se metem pelas ruas do local, a montagem cria um labirinto, explicando como tem que ser o cenário, o policial nunca sabe para onde ir, os bandidos param um instante, tiram a camiseta vermelha, joga para trás, ficam todos de camiseta branca e continuam correndo até os três pontinhos é a ligação com a próxima cena. Aí, aí entra o próximo, que é o 7, que é o campinho de dia. Então, onde eles chegaram? Eles chegaram no campinho, né? Então, é muito interessante. Agora, quando você está com o roteiro, um detalhe importante é você não esquecer de numerar a página e numerar as cenas, porque senão você acaba ficando perdido, né? Lembra que a escaleta você botou em ordem. No roteiro você já tem que saber essa ordem para você poder fazer ela direitinho, né? Bom, vamos lá. Depois de pronto o roteiro, né? Vamos até aqui. Depois de estar pronto o roteiro bonitinho, o que a gente precisa fazer? Revisar. Meu, você tem que... É uma coisa que a gente não tem costume. Escreve redação, escreve, faz prova e não volta para ver o que você escreveu, para ver se não tem erro, para ver o que acontece, para ver se não ficou claro. Normalmente tem alguma coisa que você deixou passar, uma tecla que enroscou e na hora de digitar você não percebeu. Então, cada vez que eu reviso uma coisa que eu faço, eu acabo pegando alguma coisa que na verdade eu tinha pensado um pouquinho diferente e poderia arrumar. Então, criar esse hábito de revisar é muito importante. Não uma, mas 10, 100 vezes, quando você precisar. Porque se você está fazendo um roteiro para, de repente, a gente está falando de uma eletiva de quem quer trabalhar com isso ou de alguma forma fazer esse tipo de coisa. Então, revisar o planejamento vai deixar muito mais eficiente a hora de você gravar, a hora de você editar e você fechar o seu material, né? É, novamente, ler em voz alta o roteiro, depois a gente fez isso com argumento, mas ler o roteiro em voz alta é fundamental. Por quê? Porque a ideia é que você consiga, lendo, você está lendo ali, mas que passe na sua cabeça, cena a cena, o que está acontecendo, que você consiga visualizar mesmo o que aconteceu na cena, escutar a personagem falando fazendo aquele diálogo que você pensou. Puxa, tá natural? Não, não tá natural. Esse diálogo não ficou tão bom. Mas, poxa, como que eu posso fazer para deixar isso mais natural? Então, é nessa hora da revisão que você está lendo que você acaba percebendo. E um lembrete para a gente ver aí é o seguinte: um roteiro ele deve mostrar uma história e não contar. Isso é uma diferença importante, porque você está pensando em audiovisual, você está pensando... Então, você não tem que ficar contando, explicando a cena, você tem que mostrar a cena. Então, isso é uma coisa que faz uma diferença muito grande. Você não pode ficar falando, não é um livro que você vai explicar, tem que mostrar a cena, né? Por isso que as adaptações de filmes dos livros, elas têm algumas coisas, mas porque você tem que mostrar a cena, não é para você deixar aberto, você tem que mostrar o que aconteceu. Então, um bom roteiro, ele mostra a história e não conta a história. Outra coisa, um bom roteirista se baseia em princípios. Isso que a gente está falando aqui são princípios e não regras. Porque regras você teria que fazer certinho. O roteiro não tem uma regra? Não. Tem princípios, tem uma formatação, tem uma ideia, mas ela não é uma regra exclusiva, né? E aí, para fechar aqui o nosso primeiro tempo, antes das perguntas, eu queria revisar o que a gente viu, porque lembra que eu falei que isso tudo é um tijolinho que vai compor lá a atividade que vocês vão fazer no final. Mas e quem se perdeu ajuda a correr atrás de assistir a aula que não ficou claro o ponto. Então, a primeira coisa que a gente viu foi a questão do áudio, que o áudio é o ar em movimento, que o microfone é uma membrana parecida com o tímpano que capta. A gente falou que
a proximidade da fonte sonora em relação à captação faz muita diferença para não ficar aquele som aberto. Tanto que eu faço a aula e a gente está gravando, eu estou usando o microfone do fone. Por quê? Porque fica mais perto da fonte sonora e vocês me escutam bem, a gravação fica boa e não fica aquele som ambiente. A gente viu lá a questão de como produzir uma notícia de rádio. Depois, segunda aula, a gente falou de enquadramentos, plano geral, plano de conjunto, plano americano, o primeiro plano, o primeiríssimo plano. A gente falou de detalhe, como é que a gente enquadra o detalhe. Nós falamos também sobre as regras de composição, só para lembrar, regra dos terços, onde eu fico em 1/3 da tela, como eu estou aqui agora na imagem pequenininha, ou no guidelines que você direciona a pessoa com linhas da estrutura que ela tem, né? Simetria, minimalismo, proporção áurea. A gente falou sobre a questão da câmera reflex, falamos sobre os principais pontos que compõem a fotografia, né? Falamos um pouco de pós-produção de imagem e quais são os pontos principais. A gente falou de eixo e cinema, né? Qual a relação do enquadramento e os princípios de como funciona o cinema e a relação da fotografia e o vídeo. Na última aula, na última aula a gente falou sobre a evolução dos formatos, tipo de mídia, streaming. Falamos também sobre movimentos de câmera dentro do quadro, movimentos da câmera e movimento da objetiva. Falamos dos outros ângulos de câmera que ainda a gente não tinha visto, que era normal. O plongé, que é um mergulho, né, atacando, contra plongé. A vista, a questão da vista subjetiva, ou a visão da barata, lá lembra que eu falei que quando fica lá pequenininho, você vê como se você fosse um insetinho lá pequeno. E hoje a gente falou do roteiro, a questão da importância do planejamento, detalhes da dramaturgia e o conflito, e falamos também sobre o argumento, aquele documento que você vai atrás do patrocínio, que te guia, a importância da escaleta e como é a formatação do roteiro em si. Isso foi o que a gente viu até agora no nosso curso, né? Você viu que eu tentei correr porque a nossa gravação vai cair, a gente está acabando exatamente o primeiro momento, a gente vai fazer aqueles 10 minutinhos de pausa e a gente volta daqui 10 minutos e aí para conversar, para falar, tirar as dúvidas e aí, se vocês quiserem já formular perguntas, podem se preparar e daqui a pouquinho a gente volta. Tá bom, gente? Beleza, professor. Maravilha?